chamada está Um sendo remédio gravada. em 8 doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender então? Cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios bios traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com o amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. De jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar. O equilíbrio é necessário. Tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar. O que é bom valorizar. Para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo em torta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Amém, glória a Deus. Um remédio em 8 doses o Senhor quer nos dar. E nós vamos falar aqui rapidamente hoje sobre esses 8 remédios. Estava aqui já estudando a nossa revista, né? Quem tem a revista, quem não tem, foi deixada aí no grupo a revista em PDF para vocês estarem acompanhando esses 10 dias de oração e jejum, onde nós estamos aí participando desse momento assim, muito especial que está acontecendo em todas as igrejas, né, mundialmente falando.
Então, é um movimento, assim, num momento muito propício, porque essa mensagem faz parte, né, da mensagem que o Senhor Deus nos deixou, né? Mensagem de saúde. E hoje, o motivo pelo qual nós vamos estar orando vai ser exatamente sobre isso. Olha só, anotem aí, se vocês não estiverem aí com na revista de vocês. Motivo de oração é por mudanças e adaptações no uso dos 8 remédios da natureza, para que se tornem hábitos de vida e produzam benefícios ao corpo, à mente e à sua também espiritualidade. E, como sempre, orar por cinco amigos. Nós estamos sempre fazendo isso, orando, né, por 5 amigos, mas, na verdade, nós temos muito mais que 5 amigos. A gente está sempre orando, né, por mais pessoas. Mas precisamos intensificar as nossas orações por alguns nomes, os quais nós vamos escolher durante esses 10 dias. E eu estava aqui fazendo a leitura, né, dessa revista, estudando alguns pontos aqui, nós vamos estar falando sobre isso agora, mas antes eu quero estar orando com vocês nesse momento, por esse motivo, porque, como foi falado ontem, é um desafio desconstruir aquilo que foi construído em nós desde a nossa infância. Nós aprendemos tudo errado, né? Hábitos errados, e com isso ficou armazenado na nossa memória. E para desconstruir isso não é fácil, é uma jornada, né? É preciso que ajuda do alto, autoajuda, né? Para que a gente possa conseguir aí desconstruir hábitos errôneos. Mas é possível, é possível. Deus deixou tudo tão certinho, né? Tão perfeito para nós. O que nós precisamos fazer é exatamente buscar essa ajuda, né? Para que a gente possa, então, conseguir vencer. E eu quero que nesse momento, para a gente aproveitar ao máximo esse momento aqui, porque nós estamos no ano bíblico, fazendo o ano bíblico, hoje nós estamos no capítulo 41, mas estamos nesses 10 dias de oração, e a gente precisa, então, aproveitar esse momento para a gente falar sobre isso. É muito bom, principalmente quando nas primeiras horas da manhã, nós vamos aprender mais, isso vai nos motivar, né, a praticar de uma forma mais disciplinada, buscar mais o poder do alto. Então, de onde você estiver, feche os seus olhos e ore junto comigo. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigada porque mais uma vez nós estamos aqui para aprender com o Senhor, a tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, para desconstruir hábitos errados e para construir aquilo que o Senhor deixou já escrito para nós, que nós precisamos construir nas nossas vidas. Te peço poder, o poder que vem do alto, para que possamos vencer. Nos ajude, Senhor, dá-nos esse poder, dá-nos essa força, concede-nos uma porção do teu Santo Espírito e age em nós, transformando os nossos atos, o nosso caráter e nos ajudando a conseguir, Pai, reconstruir e construir novos hábitos nas nossas vidas. Eu te peço força para mim, para cada pessoa que está aqui nesta sala. Te peço, meu Deus, em especial também, pelos nossos amigos de oração, pelos quais temos orado nesses 5 dias. Coloco a Cláudia diante do Senhor, seu esposo, seu lar. Coloco, meu Deus, aí o Ulisses nas tuas mãos, o Caio, o Edivaldo, a Júlia. Entrego, meu Deus, as nossas crianças, os nossos desbravadores. Coloco a igreja do Chácara, Senhor, nas tuas mãos. E toda a direção. E em especial, que o Senhor esteja visitando, Senhor, esses nossos amigos, esses estudantes da tua palavra. Eu entrego nas tuas mãos, assim como a vida de cada um aqui, a saúde física, mental e espiritual. E te peço, dá-nos o teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Seja nosso professor e o nosso mentor. Amém. E amém. E que Deus seja louvado. Então, eu estava aqui lendo, né, estudando aqui essa revista, e eu vi que nós somos observados, sabe? Nós somos testemunhas vivas daquilo que nós vivemos, do estilo de vida que nós levamos. E
A adoração também é um estilo de vida. A adoração também é um estilo de vida. Então, nós somos vistos como que tem sido a nossa vida, como que tem sido o nosso comportamento, como que tem sido, né, a nossa maneira de viver. E aqui conta que desde 1950, os adventistas do sétimo dia, eles têm sido estudados por pesquisadores da área de saúde. Né? E essas pesquisas, elas têm mostrado o aumento na expectativa de vida e diversas vantagens na prevenção de doenças para aqueles que adotam o estilo de vida recomendado pela igreja. Então, lá em 1990, não, em 1980, né, Sidney Katz, jornalista canadense, ele reexaminou os dados sobre os benefícios do estilo de vida adventista e ele disse: tem um conselho, né, para vocês sobre como melhorar a saúde. Olha só o que ele falou para os canadenses. Sobre como vocês melhorarem a saúde e cortar até mesmo milhões de dólares de nosso orçamento anual na saúde. Certamente eles gastavam muito dinheiro, né, com medicamentos. E ele diz: penso que deveríamos estudar o estilo de vida dos membros da igreja adventista. Olha só que interessante. Do sétimo dia. E depois explorar meios de persuadir o público a imitá-los, pelo menos em alguns aspectos. Então, esse foi o conselho, né, que eles deram, que ele deu, né, aqui o Sidney Katz, ele deu esse conselho para os canadenses. E olha só que interessante, o que será que ele viu de tão especial, né, no povo adventista, nos membros adventistas? O que será? Todos nós que aqui estamos, nós conhecemos muito bem, né, os 8 remédios de Deus. Então, quais são eles? E aqui a gente vai rever, né, sobre esses 8 remédios, que é o fundamento dos princípios de saúde, né, dos adventistas do sétimo dia. E qual que é aqui? Na ordem, o primeiro é o ar puro. Nós precisamos respirar o ar puro. E olha a importância, né, da respiração. Inclusive, é uma técnica que a gente usa como terapeuta, né, para ajudar não só a fortalecer o pulmão, mas também a oxigenar o cérebro e para ajudar a relaxar, para ajudar, né, em termos aí de melhorar, né, o estresse. E é um momento assim muito especial que a gente utiliza para poder estar ajudando aí a melhorar, né, até mesmo na saúde, né, emocional. Então, respirar, porém, um ar puro, procurar respirar um ar puro. Então, o ar puro é um dos primeiros remédios. Olha a importância da gente exercitar isso, né? A gente colocar isso em prática. Depois vem a luz solar. A luz solar, a importância da luz solar. Muitos estão, assim, com falta de vitamina D, sendo que nós temos a vitamina D, né, de graça para a gente. E como é que a gente consegue obter essa vitamina D? Entre meio-dia às 3 horas da tarde. É o momento assim, que o sol está mais quente. Tirar aí entre 15 minutinhos. Né? O sol está muito quente, então 15 minutos, se possível, né, no corpo todo. Então, 15 minutos. 15 minutos. Por isso que é importante, né, a gente ter um quarto onde tem, né, o meu quarto, porque a luz solar bate bem direto. Então, é importante você ter a janela aberta, assim, onde o sol vai entrar, os raios do sol vão entrar, e aí você pode, nesse caso, não tiver a privacidade no quintal, né, que aqui o meu quintal é enorme, né, gramadinho, mas, às vezes, a gente precisa pegar sol, mas dá para pegar nas costas, nas pernas, mas não dá para pegar no corpo todo. E é importante, como tratamento, para você obter a vitamina C, vitamina D por completo, você pegar no corpo todo. Então, por que muitas vezes aí as pessoas estão tendo que suplementar? Exatamente porque, talvez por essa falta de consciência, e também porque, mesmo sabendo, deixe de usufruir de uma forma, né, natural, como Deus deixou. E depois vem a questão da abstinência, né? Abstinência, abster-se daquilo que faz mal. Então, precisamos observar isso. Então, o que tem causado mal à nossa saúde? A gente precisa o quê? Eliminar, seja o que for. Depois vem o repouso, descansar.
Nós temos aí, né, o sábado que foi nos deixado, mas quando fala de repouso, vem a questão do sono, a questão de dormir bem. Se nós levantamos 5 horas da manhã todos os dias, eu acordo 4 horas da manhã, um pouquinho antes já acordei. Então, é preciso deitar cedo. Porque uma vez que temos que levantar cedo, se a gente vai dormir tarde, não vai conseguir levantar cedo. Pode até levantar, mas você vai ficar um pouco cansado, vai ficar com a mente cansada. Então, não vai adiantar. E não vai ser saudável. Então, o correto é a gente dormir cedo, evitar telas, né? Esquecer que existe celular e dormir cedo, realmente descansar, para que possa acordar, né, com o corpo, né, revigorado. Então, o repouso é um dos remédios de Deus. Depois vem o exercício físico. Gente, como que o exercício é tão importante, né? Hoje eu estou até com o corpo doendo um pouquinho, porque ontem eu intensifiquei um pouquinho mais, mas eu estou lutando para me manter em disciplina. Como eu falei ontem, eu faço, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, às vezes eu dou prioridade a outras coisas, e eu estou me corrigindo quanto a isso. Então, o exercício físico é muito importante. Então, nessa apostila aqui, quando nós fizemos o curso de médico, né, dicionários, eu estudei algumas coisas sobre exercício físico, eu até marquei para compartilhar com vocês, porque é muito forte. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Juntamente com escolhas erradas na dieta, a falta de exercício é uma das maiores causas de doenças e incapacidade. O plano original de Deus era para desfrutarmos de um estilo de vida ativo ao ar livre. E aqui vem, a atividade é uma lei do nosso ser. Todo órgão do corpo tem uma obra designada, de cujo desempenho depende o seu desenvolvimento e vigor. Viu aqui? Então, a função normal de todos os órgãos da resistência e vigor, ao passo que não usá-lo leva o quê? A decadência e a morte. Ou seja, se a gente ficar inativo, não praticar o exercício, eu contei para vocês a experiência essa semana, como que eu me senti provada, minha vontade de ficar quietinha, parada, né? E de repente, como eu já tenho a minha mente já formada sobre isso, eu falei, não, eu me levantei e comecei a me movimentar, rapidinho a energia veio, e eu fiquei super bem, e meu dia foi, a minha tarde foi super produtiva. Então, a gente mexeu no jardim, né? Ontem eu limpei ali a grama, catei os matinhos que estavam ali, corri, o exercício físico, em termos assim, de intensificar ele, igual nós aprendemos também no curso, que durante 15 segundos, o exercício mais potente, seja lá correndo, né, ou você fazendo os movimentos que vai ativar, né, a sua circulação. Isso vai fortalecer as nossas células e vai também oxigenar o nosso cérebro. Então, é muito, muito mesmo importante. Nós temos que lutar contra isso, porque a nossa cara não quer, o nosso corpo não quer ficar parado, né? E aí nós vemos também o exemplo da senhorinha aí de 100 anos, o que foi que ela disse? O segredo dela estar bem, trabalhando nessa idade, indo todos os dias, né? Ali acompanhando a filha, por quê? O segredo é não parar, é estar em movimento. E a atividade física, ela precisa fazer parte, né, do nosso cotidiano. Então, o exercício físico, nós precisamos trazer, porque, caso contrário disso, vai o quê? Atrair, né, as doenças. Depois vem a alimentação. Então, como que tem sido a nossa alimentação? Cuidar da nossa alimentação, né? Tem os alimentos que são inflamatórios, tem os alimentos que nós podemos e não podemos comer, já foi deixado também escrito lá em Levítico 11, e aí Deus vem nos orientando, nos ensinando a voltar aos alimentos, à origem, né? Os alimentos saudáveis que o Paulo deixou para nós. Então, precisamos rever isso, precisamos cuidar disso. Depois vem um dos principais, embora está aqui na última ordem, mas é a confiança em Deus. Então, temos confiado em Deus? O que a gente está aprendendo ao longo do estudo desse ano bíblico? A confiança em Deus, confiar em Deus em meio às adversidades, confiar que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que venha acontecer. É crer que nós não estamos sozinhos. Que, embora tudo às vezes pareça fugir do controle,
mas tem alguém que está no controle. Então, aqui fala, eis os verdadeiros remédios de Deus. Então, nós estamos sendo observados lá fora por muitos, e que estão aí lutando também para poder colocar em prática, porque entenderam ser os verdadeiros remédios de Deus. E eu fiquei impressionada, né? No nosso grupo de terapeutas, ali as mulheres comentando, porque tem um momento de partilha, um momento onde cada uma lhe dá seus testemunhos, compartilha seus conhecimentos. E eu fiquei observando, elas falando, né, a importância de tomar água, do exercício. E eu fiquei, gente, porque elas, muitas que estão ali não são cristãs, tem muitas cristãs, mas muitas não são, e a maioria não tem. Aliás, eu não conheço se tem aqui no meio, né, porque são muitas terapeutas, então não sei se tem adventistas ali, a não ser eu. Mas, falando de forma natural, né, ali dos remédios de Deus que nós conhecemos e temos como uma luz que realmente funciona, né? Então, é essencial, né, aplicá-lo nas nossas vidas. Então, toda pessoa ela deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los, né? Compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, quando ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. Então, é nosso dever ter esses conhecimentos, é nosso dever não só praticar, mas também como ensinar. Por isso que vem, né, esse lema tão forte que nós trabalhamos muito, eu trabalho muito, compus uma música sobre isso, que vai ser lançada, mas fala curadas para curar. Porque primeiro em nós, depois as pessoas. E não tem como nós curar as pessoas se nós também não formos curados. Então, isso precisa ser trabalhado primeiramente em nós, né? Então, o uso dos remédios naturais, ele requer certo cuidado e esforço que muitos estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual. E isso parece vagaroso, muitas vezes, ao paciente, à pessoa que está recebendo. Por isso que muitos vão aí tomar excesso de medicamento porque acha que está resolvendo o problema, como, na verdade, não está resolvendo o problema. Está tapeando, né, para poder o quê? Continuar ainda mais doente ainda. Então, mas no fim, se verificará que a natureza, não sendo impedida, faz o seu trabalho sabiamente bem feito. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde, corpo e alma. Olha que lindo isso aqui. Vamos tentar, gente, para a gente colocar isso em prática na nossa vida, porque isso é fundamental. Agora tem aqui, a doença nunca vem sem causa. Porque, olha só, quando nós rejeitamos esses princípios de saúde, quando nós ignoramos isso, achamos que, não, isso não é nada. Sabe o que acontece? Os resultados disso, olha só. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado. A doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde, está vendo? Por que muitos estão doentes? Por que muitos estão estressados? Andam estressados, depressão, ansiedade, porque não estão praticando esses simples ou esses remédios de Deus, né? Muitos sofrem com descendência da transgressão dos pais, ou seja, como eu falei lá no início, aprendeu tudo errado. Então, agora, para fazer isso, não é fácil, não. Precisa ter consciência. Então, embora não sejam responsáveis pelos que seus pais fizeram, é seu dever procurar e verificar o que não é violação das leis da saúde. Então, deve evitar os hábitos errôneos de seus pais mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. Então, não é porque os nossos pais erraram que a gente tem que errar. Né? Eu estou ainda num processo de aprendizado, de colocar em prática. Né? Falando em relação à atividade física, eu tenho umas dificuldades, eu tenho essa luta comigo, mas eu vou arrastando, nem que seja arrastando, mas eu vou. Mas eu tenho um exemplo que a minha filha do meio, ela é médica, funcionária, educadora física, e assim, ela é um exemplo de viver isso na prática. Então, ela tem isso para a vida dela, em todos os outros remédios, ela é um exemplo para nós, então, eu acho lindo, né, e a gente aprende muito com ela. Então, não é porque eu tenho ainda a minha dificuldade, né, e ela adotou isso, não, ela simplesmente entendeu.
E ela para nós aqui é um exemplo. Então, a gente precisa muito estar contra isso, né? Porque os nossos pais erraram que a gente tem que errar, né? E agora só, o inimigo, ele trama, assim, vou fechar aqui com dois pontos muito importantes que nós precisamos observar. Ele não quer que a gente tenha saúde. Ele não quer. E ele trabalha para isso. Então, aqui eu falo que houve uma reunião entre Satanás e os anjos caídos. O objetivo era inventar um meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada uma proposta após a outra, até que ele próprio concebeu um plano. Ele tomaria a uva, o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e os transformaria em substâncias nocivas que arruinariam a capacidade física, mentais e morais do ser humano. Isso dominaria de tal maneira os sentidos que eles daria inteiro controle sobre eles. Entenderam aqui? Então, celebrou o fato de que Adão e Eva, no paraíso, conseguiram resistir às suas insinuações quanto ao apelo ao desejo. Venceu os habitantes do mundo antigo de forma semelhante, ou seja, pela condescendência com a cobiça, do apetite e as paixões. Então, ele trabalha exatamente nesse ponto hoje. Ele quer nos atrair para isso. E a gente precisa, para a gente se esquivar disso, é apenas com o conhecimento, qual Deus tem deixado para nós aqui. E para fechar, eu estou aproveitando o máximo, que é pequenininho, isso vai tomar de nós aí entre os 25 minutos a 28 minutos, mas é muito importante para que a gente traga isso para a nossa vida. Então, nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Então, adotar um estilo de vida saudável pode parecer difícil no início, mas saiba que cada pequeno passo conta. O que você melhorou hoje, amanhã você pode estar melhor ainda, e assim você vai subir de nível. Não? Então, comece devagar. Ontem eu estava conversando com a Piedra, Piedra? Olha, já aprendi tantas coisas, algumas coisas já deixei. E quando a gente assusta, o Senhor vai trabalhando em nós, o Espírito Santo vai trabalhando, porque a gente vai se permitindo. O Senhor ele vai mudando, com a nossa permissão, é claro, os nossos hábitos, as nossas vontades, vai tratando as nossas vontades, e assim a gente vai subir. Então, peça apoio, peça ajuda, peça ao Espírito Santo, que com a ajuda dele nós podemos vencer. Nós somos mais do que vencedores. Então, a minha oração e meu desejo hoje é que o Senhor possa construir em nós, com a nossa permissão, novos hábitos saudáveis, para que quando as pessoas olharem para nós, ver que nós somos pessoas diferentes. Temos uma luz que nós não só conhecemos, mas também que nós praticamos. Então, meu desejo e minha oração para vocês, vou estar em oração com vocês, orem também por mim, e vamos seguir aí nessa jornada de 10 horas de oração e 10 dias de oração. 10 horas de oração nós vamos ter agora no sábado, e no outro sábado também, em outra igreja. Mas que o Senhor esteja abençoando você, sua família e a cada um de nós. E vamos, então, para o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe vocês, queridos. Deus te abençoe, Helena. Deus te abençoe, querida. Amém. Bom dia, irmãos. Como estão? Tudo bem, né? Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudar, para continuar estudando a palavra de Deus. Então, continuando com o nosso ano bíblico, nós hoje vamos estar estudando o capítulo 41, e está baseado em Números 25. E nós vamos hoje falar sobre a apostasia no Jordão. Quem levou esse povo a pecar? Nós vimos ontem falando sobre Balaão. Nós vimos que o povo, ontem, eles indicou que eles não caíram. Mas hoje, infelizmente, nós vamos estudar o que aconteceu. Com fé renovada em Deus, os vitoriosos exércitos de Israel voltaram de Bazã e estavam confiantes ali na conquista imediata de Canaã, que apenas o Rio Jordão os separava da terra prometida. Maravilha, né, irmãos? Eles já estavam ali à beira de entrar ali na terra prometida. Do outro lado do rio, viu uma rica planície regada por riachos e sobreada por palmeiras com seus frutos. Na extremidade ocidental estava ali as torres e os palácios de Jericó.
e a cidade das palmeiras, né? E no lado oriental do Jordão havia uma planície com vários quilômetros de largura e que se estendia por um lago, um longo trecho às margens do rio. E esse vale protegido, então, era de um clima tropical. Olha que maravilha, né? E ali, então, os israelitas, eles acamparam e encontraram um lugar agradável, né, de descanso nos bosques da acácia. Porém, né, em meio a esse cenário atraente, maravilhoso, eles encontrariam ali um mal mais mortal do que os exércitos dos homens armados ou de animais selvagens no deserto. Então, ali foi um dos piores maus que eles encontraram. Aquele país, ali repleto de vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. Por todos os lados ali que eles olhavam, havia lugares conhecidos pela idolatria, né, e pela imoralidade sexual. Até mesmo os nomes sugeridos, né, a perversão. Tudo de mal estava acontecendo ali naquele lugar. Então, a mente dos israelitas se acostumou com aqueles pensamentos, com aquela degradante, né, idolatria, que era constantemente sugerido para eles. Então, eles se afastaram de Deus, irmãos, e para uma condição na qual seria presa fácil para a tentação. E durante ali o período em que ficaram acampados ali ao lado do Jordão, Moisés, então, ele dedicou aos preparativos para a ocupação de Canaã. E o grande líder ficou completamente empenhado em seu trabalho. Então, ali ele estava mais preocupado com o quê? Com os preparativos que Deus tinha dado para ele fazer para a entrada de Canaã. E, todavia, esse período de tranquilidade, né, nós temos que prestar bastante atenção, irmãos, quando a nossa vida parece que está tudo tranquilo, está tudo bem. Que é aí, né, que se a gente não tiver vigilante, é aí que entra as obras de Satanás. Então, todavia, este período de tranquilidade se mostrou mais tentador ao povo. E antes que muitas semanas se passassem, ou seja, não passou muito tempo, sua história foi manchada pelos desvios mais terríveis da virtude e integridade. Mulheres medianitas, Vocês lembram, né? Era os filhos de Quetura. Então, eles começaram a entrar e discretamente ali no acampamento. E essas mulheres tinham um objetivo. Qual é o objetivo delas? Induzir os hebreus a transgredir a lei de Deus e levá-los à idolatria. E elas então esconderam esse objetivo como disfarce da amizade. Outra coisa que nós temos que ter cuidado também, né? É com as nossas amizades. E quem foi que deu essa sugestão para eles? Essa sugestão foi de Balaão. Então, o rei de Moabe anunciou uma grande festa em honra aos seus deuses. E em seguida ficou combinado, né, que Balaão convenceria os israelitas a participar. E eles os consideravam um profeta de Deus. Ou seja, os israelitas consideravam Balaão um profeta de Deus. E assim Balaão não teve muita dificuldade, né, para conseguir o que pretendia. E um grande número de pessoas se uniram a ele para testemunhar essas festividades. E atraídos então pelas músicas, né, pelas danças, seduzidos pelas belezas, né, das mulheres, dedicados ao culto pagão, eles abriram mão da sua lealdade para com Deus de Israel. E o vinho ali também lhes enfraqueceu os sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. E desrespeitando então a consciência por meio de ações indecentes, ofereceram até sacrifícios nos altares pagãos e participaram de rituais degradantes. Como é perigoso, né, irmãos? Nós ouvirmos certas amizades. Então, o veneno se espalhou como uma infecção mortal, né? E pelo acampamento de Israel, aqueles que teriam conquistado seus inimigos de batalha foram então vencidos
pela cilada das mulheres pagãs. Então Israel se juntou à idolatria, a Baal-Peor, está lá em Números 25:3. E quando Moisés, então, se deu conta do mal, né, que estava acontecendo, os israelitas não apenas estavam participando do culto sensual do Monte Peor, como também eles estavam praticando ali os rituais pagãos dentro do próprio acampamento de Israel. E o líder idoso já, né, ali Moisés, se encheu de indignação e a ira de Deus foi despertada. As práticas pecaminosas fizeram os israelitas aquilo que todos os encantamentos de Balaão, lembra que nós estudamos ontem, não puderam fazer. Elas então o separaram de Deus. E uma terrível praga caiu sobre o acampamento. E por causa dela, milhares ali morreram. Deus ordenou que os líderes em apostasia fossem mortos. Então, aqueles líderes que foram os primeiros a levar aquela multidão a pecar, todos foram mortos, né? E essa ordem foi obedecida imediatamente. E os corpos ali, então, foram expostos diante de todo Israel, para que a congregação, vendo que os líderes tinham sido tratados com severidade, pudessem ter uma profunda percepção da aversão de Deus ao seu pecado. Então todos entenderam que o castigo era justo e com lágrimas e humilhação o povo confessou a Deus o seu pecado. Então ali chorando diante de Deus à porta do tabernáculo. Mas Ziri, um dos nobres de Israel, entrou no acampamento acompanhado de quem? De uma prostituta. E a levou para a sua tenda. Queridos, e nunca o vício foi tão ousado ou mais obstinado. E ali enquanto Ziri, então, mostrava seu pecado como Sodoma. E ainda se gloriava em sua vergonha. E ali ele estava o quê? Ele estava bêbado também. E os sacerdotes e líderes estavam ali curvados ao chão, em sinal de tristeza e humilhação, rogando ao Senhor que o poupasse seu povo, quando esse príncipe, né, se exibiu ali seu pecado, à vista de toda a congregação. Ele não fez isso escondido, né? E como que a desafiar a vingança de Deus e zombar dos juízes da nação. Então, Finéias, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, ele levantou-se e, apanhando uma lança, seguiu ali o israelita, até o interior ali da sua tenda, até ali o seu quarto, e matou os dois. Então, logo depois disso, a praga cessou. Então, o sacerdote que executou o juízo divino, ele foi honrado perante todo Israel. Então, nós vimos que Finéias, ele desviou, né, lá em Números 25:11 diz assim, Finéias desviou a minha ira de sobre os israelitas. E foi a mensagem divina. Ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Que triste, né, irmão? Precisar acontecer tanta coisa ruim para que as pessoas pudessem ver que eles tinham desobedecido mais uma vez a obra de Deus. Então os juízos enviados sobre Israel destruíram os sobreviventes da vasta multidão que quase 40 anos antes havia recebido a sentença. Lembra do que estudamos, que Deus tinha dado essa sentença para aqueles acima de 20 anos, que nenhum deles iria entrar em Canaã? E ali eles estavam a passo de entrar. Será o que eles estavam pensando, né? Será que eles tinham pensado que ia conseguir entrar? Mas eles sabiam que não, né? Então, aqueles que tinham acima de 20 anos, foi morto ali no deserto, naquele momento. E durante o acampamento, né, nas planícies do Jordão, nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai. E nenhum deles, então, sobreviveu, exceto Caleb e Josué. Então, Deus enviou seu juiz sobre Israel, por ter cedido o quê?
as seduções dos midianitas. E mais os tentadores não escaparia da ira da justiça divina. Lá em Números 31, de 1 a 18, diz assim: Vinguem-se dos medianitas pelo que fizeram aos israelitas. Foi a ordem que Deus deu a Moisés. E depois disso, você será reunido aos seus antepassados. E essa foi a segunda ordem que Deus deu ali para ele. Só você vai ajudar os israelitas a vencer os medianitas, mas logo depois você vai se reunir também ali com seus antepassados. E 1.000 homens foram escolhidos de cada uma das tribos e enviados sob a direção de Finéias. Então lutaram contra os medianitas, e conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, e também mataram a espada quem? Balaão, né, filho de Beor. E esse foi o fim daqueles que tramaram contra o povo de Deus. E quando os homens planejam contra a vida do justo, o Senhor fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. Está lá em Salmos 94, 21 e 23. Então, nós vimos que os homens fortes, eles foram vencidos por mulheres. Por quê? Quando os hebreus, eles transgrediram a lei de Deus, irmãos, eles cederam à tentação e ali ficaram sem defesa. É o mesmo que acontece conosco hoje. Quando nós desviamos de estar na presença de Deus, de desobedecer às ordens de Deus, nós ficamos ali também a deslém, né, aos cuidados do inimigo. E quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, não há magia que possa contra o seu povo. Não há magia que foi contra o povo de Jacó, nem encantamento contra Israel. Por isso, Satanás não exerce todas as suas artimanhas para atraí-los ao pecado. Se aqueles que confessam ser guardadores da lei de Deus transgridem seus mandamentos, eles se tornam incapazes de enfrentar os inimigos. Os israelitas que não puderam ser vencidos pela guerra ou pelos encantamentos de Midian, eles foram vencidos e vítimas de suas prostitutas. E esse é o poder que uma mulher, ao serviço de Satanás, exerce para destruir vidas. Mas graças a Deus também, que quando as mulheres estão a serviço de Deus, elas levam muitas vidas para Jesus. E muitos foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Então ali foram mortos multidões, várias pessoas. Josué também, ele foi tentado da mesma forma, lembra? Sansão também, né? Ele traiu a sua força por causa de uma mulher, entregando-os nas mãos dos filisteus, também pelas mesmas artimanhas. Aqui também nós vimos quem outro? Davi, né? Que tropeçou por causa de uma mulher. E vimos também Salomão, o mais sábio dos reis, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo poder fascinante das mulheres. Satanás, então, ele tem estudado, né, com diabólica intensidade durante milhares de anos. E ao longo de sucessivas gerações, ele tem trabalhado para destruir os príncipes de Israel pelas mesmas tentações, tão bem sucedida em Baal-Peor, queridos. E ao nos aproximarmos, né, do tempo do fim, à beira das fronteiras de Canaã celestial, Satanás intensificará também os seus esforços para impedir o seu povo, o povo de Deus, a entrar na boa terra. Mas para isso nós temos que estar sempre na presença de Deus, né, obedecendo a ordem de Deus, para que nós não possamos ser vencidos, né, pelo inimigo. E ele então preparará tentações para aqueles que exercem o ministério sagrado. E nós vemos aqui que ele ataca mais quem? Os líderes, né? Porque se puder levar os líderes a pecar,
ou a poluir a sua mente, poderá destruir facilmente ali muitos outros, né, que por intermédio deles. E por meio também de amizades mundanas, né, dos encantos da beleza, da busca por prazeres, diversões, de festas, de bebidas, né? Ele tenta o povo de Deus a transgredir o sétimo mandamento, né? Que diz: não adulterarás. E aquele que desonrarem a imagem de Deus e mancharem o templo do próprio corpo, não terão limites para praticar qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo do coração depravado. É impossível ao escravo da paixão perceber a sagrada obrigação imposta pela lei de Deus. Apreciar então ali a obra de expiação ou dar o devido valor à palavra de Deus. Bondade, pureza, verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas. Ou seja, quando nós abandonamos, né, ou deixamos algum dos mandamentos de Deus, nós não conseguimos ver a bondade de Deus em nossa vida. Tudo isso é consumido pelo fogo da imoralidade. O coração se torna um deserto, né? E seres formados à imagem de Deus são arrastados como animais terríveis. Então, aí nós vemos o perigo também, né, da amizade com os ímpios. Que aquelas mulheres ali, elas entraram no acampamento como disfarçada, né, de amigas e levaram os seguidores de Cristo a se associar com os descrentes. Ou seja, muitas das nossas amizades com os ímpios é o que nos leva também a afastar de Cristo e associar com os descrentes e se unir a eles em diversões, né? Satanás, ele é mais bem-sucedido em induzi-los ao pecado. Deus exige do seu povo hoje uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, nos hábitos e princípios, da mesma forma que exigiu de Israel naquele tempo. Ou seja, nós temos sempre que estar e ter nossas amizades, né? Mas nós temos que ser diferente. Nós temos que levar Jesus a elas. Não é deixar que elas, né, que através delas nós trazemos o mundo para nós. As advertências que fez os hebreus para que se misturasse com os descrentes não eram mais explícitas do que os que proíbem os cristãos de hoje de se conformarem ao espírito de costume dos descrentes. Não é ser rígido demais, né, irmãos? Excluir a companhia daqueles que exercem influência para nos desviar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, né, em que oramos, não nos deixe cair em tentação, devemos também nos afastar da tentação, tanto quanto possível. Quando os israelitas eles estavam em uma situação de comodidade, né, e segurança, foram atraídos pelo pecado. Queridos, outra coisa que nós temos que ter muito cuidado é com a comodidade e a condescendência consigo mesmo. Por quê? Porque deixarão, né, a fortaleza do coração sem proteção. E pensamentos pervertidos encontrarão ali passagem livres. Né? Os traidores dentro dos muros também destruirão as fortalezas do princípio e atrairão Israel, ou seja, o povo de Deus, ao poder de Satanás. É assim que Satanás busca arruinar as pessoas. E isso é um longo processo, isso não é de uma hora para outra, né? E a mente não desce de uma vez só, né? Da pureza para a impureza e da santificação para a depravação. A corrupção a um crime. É uma coisa dia após dia. E ao alimentar pensamentos impuros, o pecado, uma vez odiado, ele se torna prazeroso. Então, por isso, nós temos que ter cuidado, né? E não podemos andar nas ruas de nossa cidade sem nos deparar ali com notícias surpreendentes de crimes, ou como é, né, tudo que a gente olha, qualquer jornal que a gente vê, só está falando de crime. A atitude dos que são imorais e pervertidos é mantida diante do povo por meio desses meios. É jornais, é revista,
e tudo pode estimular a paixão e lhe é apresentada em forma de história empolgante. E houve tanto sobre o crime, e com tanto interesse desmoram, né, nessas coisas, que a consciência fica endurecida. Às vezes nós ficamos muito tempo ali vendo essas coisas, que nós acabamos o quê? Achando que isso é normal. E muitas diversões também, né, acaba nos afastando de Deus. Levam os mesmos resultados daqueles que praticam pelos pagões no passado. Por meio de teatro, Satanás também opera durante séculos para exercitar a paixão e exaltar o vício. Temos que ter cuidado também onde nós vamos, né? E ele também prega nas danças, nos jogos. Nós possamos, acredito que nós, como cristãos, nós não temos este costume, né? E agora, como vencer essas tentações que está ao nosso redor, que está ao nosso meio? Para onde nós vamos, aonde nós estamos, a gente está vendo isso. Como vencer essas tentações? O coração, ele deve ser renovado, queridos, pela graça divina. Todo aquele que busca desenvolver um caráter virtuoso, longe da graça de Cristo, está construindo uma casa sobre areia moviça. Com certeza, ela será destruída em meio às tempestades cruéis da tentação. A oração de Davi deve ser a súplica de toda pessoa. Deve ser a minha súplica, deve ser a sua súplica, que está lá em Salmos 51:10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa possa ser a nossa oração. Temos uma obra a fazer, né? Aquele que quer afastar das tentações de Satanás. Temos que resistir à tentação, né? Temos que pedir poder do Espírito Santo. Temos que pedir poder do alto para que possamos resistir a todas as ciladas do inimigo. Aqueles que não querem ser presas das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração. Evitar ler, ver e ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Isso exigirá oração fervorosa e vigilante, constante. Temos que orar, vigiar, né? Jejuar, para que Deus possa sempre estar nos protegendo e buscarmos sempre o batismo do Espírito Santo a cada manhã. A influência permanece, né? Quando nós fazemos isso. A influência do Espírito Santo atrairá nossa mente para cima e nos levará a pensar em coisas puras e santas. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Lá no Salmo 119, no versículo 9 e versículo 11 diz: Guardei no coração, diz o salmista, a tua palavra, para não pecar contra ti. Queridos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos fazer dessa oração de Davi a nossa oração. Vamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. O meu apelo de hoje para cada um de nós é que a Bíblia seja a nosso único meio de regra. A Bíblia indica o caminho, porque ela fala: filho meu, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos a cada dia buscar a proteção de Deus, buscar o batismo do Espírito Santo. Só assim nós somos livres das tentações e das ciladas do inimigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, santificado seja o teu santo nome. Neste momento, ó Pai, estamos aqui na tua presença e queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E neste momento também queremos, ó Pai amado, te pedir o batismo do teu Santo Espírito. Dai-nos poder
nos capacita, ó Pai, a cada dia, para que nós possamos, ó Pai, estar livres das ciladas do inimigo. Tu sabe que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, mas pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, nós somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, ó Pai, a cada dia. Toma nossa vida, toma as nossas famílias, toma cada irmão que está ouvindo aqui neste momento em Tuas mãos. São bênçãos, ó Pai querido, e nós te pedimos também que fique conosco, nos guie e nos protege. São bênçãos que rogamos a Ti, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que todos tenham um bom dia na Amém. presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.